Projeto Cultural Linha do Tempo, Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação. Olá, olá, seja muito bem-vindo à nossa Linha do Tempo Maringá. E hoje eu vou te convidar para dar uma viajada, né? Passear com a gente pela Linha do Tempo, contando a história do comércio, da indústria maringaense, principalmente daqueles que vieram antes, né? Como a nossa cidade foi construída e a força do comércio para o desenvolvimento da Maringá que a gente conhece hoje. Para viajar comigo nessa Linha do Tempo e te guiar também por essa viagem, eu tô com dois convidados muito especiais. Quero apresentar para vocês o jornalista e pesquisador Rogério Recco, que já escreveu, inclusive, livros, né? Um livro sobre a história do comércio aqui, Desbravadores do Comércio, né, Rogério? Isso. Seja muito bem-vindo, Rogério. Eu que sou grato, né? Porque a gente está fazendo um trabalho aí de pesquisa já há muito tempo e o comércio é algo que fascinou, né? A gente, com essas pesquisas de história dessas casas comerciais, realmente é muito legal. E por falar em história de casas comerciais, meu segundo convidado que está aqui, Cláudio Petrobon, que é neto do fundador da Casa para Todos, que é um ponto comercial que marcou a história aqui em Maringá, que foi referência durante muito tempo, um dos primeiros ali, né, Cláudio? Bem-vindo também. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o Cláudio Petrobon, engenheiro civil, ex-prefeito do campus da UEM, professor da UEM, e neto de Antônio Petrobon, filho de Isauri Petrobon, pioneiros, fundadores da Casas para Todos. E antes da gente mergulhar mais fundo na história da Casa para Todos, que por si só já é uma história e tanto, Recco, eu queria começar contigo para a gente relembrar um pouquinho da história de Maringá. E como a gente conversava antes até de começar a gravação, o comércio até se antecedeu à fundação propriamente dita de Maringá, né? Conta um pouquinho para a gente dos primórdios aqui. Tem algum marco? Qual foi o primeiro ponto comercial instalado aqui na cidade? É bem interessante porque Maringá começou com uma casa comercial. A Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, em 1942, decidiu fazer o avanço à região oeste do estado, né? Porque a companhia havia adquirido vastas glebas de terras aqui no norte e noroeste do Paraná. E então, depois de Londrina, já as atenções já se voltavam para a formação de um polo em Maringá. Então, em 1942, o pessoal, aqui ainda era município de Londrina, né? E prefeitos, autoridades, tá, se deslocaram para cá para lançar aí o que chamavam de pedra fundamental de Maringá. E na época era comum a companhia e as empresas e produtores também construírem assim ranchinhos, habitações muito simples à base de eucalipto, né? Derrubava o eucalipto, fazia as paredes ali, então assim construções muito rústicas, de terra batida por dentro e tal. Então, assim, o comércio precedeu Maringá. Em 1942, foi construído esse pequeno hotel para receber ali trabalhadores, né? Não era para receber, assim, hóspedes que viessem para cá. Talvez lá, um e outro aventureiro, né? Porque a região aqui era totalmente ainda mato, né? Então, esse hotel, construído em 1942, que hoje fica na Avenida Brasil, esse ponto zero da cidade, lá no Maringá Velho, surgiu então em 1942 e logo depois, com a venda dos terrenos, essa região, assim, ao invés de ter apenas esse hotelzinho, logo se encheu de casas e construções e muitas delas comerciais. E dentre esses pontos comerciais, como você disse, muitas pessoas estavam começando a chegar a Maringá, né, vindo ali realmente para trabalhar, que aqui ainda era tudo mata, né, ainda era nativo mesmo, e começou-se a haver essa atração para cá, muito movido também
pela possibilidade do agro, pelo novo crescimento dessas áreas aqui do norte do Paraná, essas pessoas também tinham que comer, tinham que vestir, e o comércio foi também visando esse público, né? As primeiras casas visavam justamente esses trabalhadores, né? E assim, interessante que a região representou uma oportunidade para muita gente vir para cá, porque as terras eram muito baratas, eram de fácil aquisição, tanto para produtores rurais quanto para lotes urbanos. Então, assim, houve um surto muito rápido de venda de terras nessa região. E muita gente que vinha para cá eram produtores pobres, produtores que vendiam suas terras lá em outros lugares, ou não tinha terra, ou tinha uma área muito pequena e queria expandir, via aqui a oportunidade, e chegava aqui, fazia a sua casinha de eucalipto no meio do mato, né? Tinha que derrubar o mato ali na propriedade e tal, uma coisa extremamente precária. E aí que entra de novo um outro detalhe do comércio. Esses comerciantes ali, dono dessas casas de ferragem, secos e molhados e tudo, por alguns anos, eles é que financiaram esses produtores. Porque os produtores compravam na caderneta, né, gente que você nunca tinha visto, chegava lá e falava, preciso comprar isso assim, tá bom, não tem dinheiro, tudo bem, você paga na colheita, paga na colheita, que falava. E os produtores ali, muito corretamente, depois de meses ali, né, plantava café e tal, mas antes disso ainda investiam no cultivo de arroz, de feijão, de milho, mandioca e tal. Então, esses gêneros que já ia pagando as contas e fazendo outras, né? Então, assim, o comércio inicial de Maringá foi importantíssimo também para dar sustentação a esses produtores que vieram para cá quase que sem recurso nenhum para fazer a vida. E como você colocou agora, né, essas casas que vendiam de tudo, que eram conhecidas como casas de secos e molhados, né? Isso, que hoje o pessoal novo que está assistindo a gente talvez nem saiba o que é isso, né? Fala, mas o que é isso? Casa de secos e molhados? Secos e molhados. E é o que vendia de tudo mesmo, né? Então tinha arroz, tinha café, tinha construção, tinha o que a pessoa precisava, tudo num lugar só, né? Calçado, roupa, combustível. E a Casa para Todos era uma casa de secos e molhados, né, Cláudio? Sim. Conta pra gente como é que a sua família veio parar aqui, como é que nasceu a Casa para Todos? Bom, a Casa para Todos nasceu com meu avô italiano, que já havia plantado café em São Paulo, no interior, que veio aos 5 anos da Itália como imigrante, se estabeleceu como empregado nas fazendas dos Barões do Café, lá na região de Tietê, em São Paulo. Na época, os barões pagavam os operários, né, os colonos, em mantimentos, um pouco em dinheiro, um pouco em terras. Então, logo meu avô, quando na juventude, já possuía terras próprias. Aí se casou, cresceu na agricultura, e depois vendeu essas áreas rurais e se estabeleceu como comerciante de café. Só que com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o café todo dele estava no Porto, quando Getúlio autorizou que se queimasse todo o café por conta da alta produção, para que o preço do café não caísse tanto. Então ele foi para São Paulo, se estabeleceu em outra atividade e, tendo conhecido o norte do Paraná, aqui investiu em terras e notou essa necessidade de vendas de varejo de secos e molhados. Ele constituiu as Casas para Todos, com 3 filiais, a matriz em Cambé, uma em Jaguapitã e uma em Maringá. A de Jaguapitã ficou por conta de um gerente, Cambé com o irmão mais velho Plácido e Maringá com o Esgualdo, meu tio. Meu pai, nessa altura, era um jovem de 17 anos que auxiliava o irmão mais velho em Cambé. Em 55, meu tio Esgualdo morre e meu pai assume a gerência da filial de Maringá. Então nos mudamos todos. Meu pai, um jovem,
já casado com a minha mãe Neuza e com 3 filhos. Carlos, com 4 anos, eu com 2 e meu irmão Celso, recém-nascido. Então, desde 55 eu sou morador ali da Praça Raposo Tavares, no fundo das antigas Casas para Todos. E a sua infância, você passou ali no meio da Casa para Todos, né? Eu cresci ali desde 55. Você lembra desse período? Do que era vendido, o público que ia até lá comprar? O que eu me lembro bem da loja é o cheiro dos grãos, o cheiro do café, o cheiro do bacalhau que era vendido em postas, a brincadeira de pegar um martelo e um prego e ir pregando em todas as prateleiras. Vendia-se ferragens, serras de cortar madeira, parafusos, roupas até, vendia-se de tudo. E uma das imagens mais interessantes que eu até já havia comentado com você é que a Praça Raposo não tinha pavimentação, nem Avenida Brasil, eu me lembro disso de criança. E quando chovia, os pés de barro que entravam na loja, jogava-se pó de serra para que não enlameasse a loja. Então, quando chovia, já se jogava pó de serra úmido e os pés das pessoas ficavam embolados naquilo. Chegava a ficar grosso, calçado ali. O calçado ficava como um pé de pato, cheio de... Mas não sujava a loja. Quer dizer, depois era só rastelar aquilo e estava limpo. O que eu me lembro é que haviam 2 ícones de lojas. Acho que a Casa Estrela, no Maringá Velho, que era dos irmãos Planas, né? E a Casa Ribeiro, que era a mais antiga, da família Ribeiro. Haviam inúmeras outras lojas também de outros setores. Uma que eu lembro que é muito folclórica era a Casa Andó, que era de roupas, tecidos, e que tinha uma coisa muito interessante. A família Andó construiu, na zona rural, uma piscina. E ele franqueava a todos nadarem na piscina. Então, todo mundo... Você vai na piscina do Andó no domingo, você vai na piscina do Andó. Então, a piscina era franqueada a todo mundo nadar na piscina do Andó. E 2 coisas que eu me lembro também, como curiosidade, estou falando da minha visão de criança, né? Que me marcou muito. Eram as lojas de brinquedos, né? A Casa Universo, que ainda existe até hoje, me parece que ela está na Avenida Erval ainda, e o Netos OK Bazar, que era da Dona Winnie e do seu Odualdo, a voz do Ricardo Barros. Era um bazar cheio de curiosidades. Toda criança enlouquecia lá, era uma bobajada, tipo 1,99, que era o sonho de qualquer... O sonho das crianças. Era o Netos OK Bazar, tinha novidade do mundo inteiro lá. E também não podemos deixar de esquecer do Natal, né? A Casa Universo eu lembrei, porque ela tinha o sonho de consumo de Natal das crianças. A maravilha de tecnologia que eram os brinquedos a pilha. E os brinquedos da Hermes Macedo e Prosdóximo também. Chegava a época de Natal, os olhos das crianças já brilhavam. O pai não podia passar muito perto ali, né? Passar para ver a vitrine da Hermes Macedo, Prosdóximo e da Casa Universo. Reca, eu quero voltar contigo, então, com alguns desses nomes já que a gente citou, né, nessa breve conversa e que são emblemáticos mesmo, né? A Casa Estrela, a Casa Ribeiro. Você, durante esse apanhado, essa pesquisa que você fez tão grande também sobre esse início do comércio em Maringá, o que chamou mais atenção e quais são algumas dessas histórias marcantes mesmo que marcaram as pessoas que viram essas lojas nascer e crescer? No Maringá Velho, uma casa muito grande que tinha era a Casa Planeta, né? Da família Planas, seu Ângelo Planas. Seu Ângelo Planas, ele inclusive, ele tinha um cofre dentro da empresa, e as pessoas chegavam e falavam, olha, quer dizer, Maringá não tinha banco ainda. Então o cara falava, olha, eu queria guardar um dinheiro que o senhor guarda para mim? Guardo, tá? Então, assim,
o cofre dele era... Era o primeiro banco maringaense. Era a poupança banco, maringaense. Era um banco. E também, do lado de fora, a única bomba de combustível era dele, da Casa Planeta. Então, assim, era uma casa muito variada, muito rica, né? O Cláudio falou aqui do cheiro, né? Dessas casas. Eu me recordo muito bem também do cheiro que a gente entrava nessas lojas, o cheiro do bacalhau. O bacalhau em postas. Quer dizer, não era um prato chique, não era um alimento, era muito pobre. Popular. Era um prato de todos, não é como é agora, né? Não havia energia elétrica, então, assim, em cima do balcão, tal, se colocava o peixe seco. Sardinhas também, né? Sardinha. Salgadas. Aquilo tinha um cheiro maravilhoso, né? E as pessoas compravam aquilo porque não tinha geladeira. Então, era uma forma de você comprar um alimento ali, né? Preparar. Mas, assim, um detalhe interessante que me marcou também nessas pesquisas aí com esses comerciantes foi assim a obstinação deles, a confiança que eles tinham na cidade. Uhum. Eles acreditavam realmente que Maringá ia ser uma grande cidade. Então, eram casas que nasciam pequenas e logo já se desenvolviam, cresciam rapidamente e tal. Maringá, depois daquele hotelzinho de 42, né, Maringá foi inaugurada ou fundada em 47, mas ainda ele ficou no Maringá Velho, né? Quer dizer, aliás, antes disso ainda, Maringá era só no Maringá Velho. Em 47, com a inauguração, é que a cidade veio aqui para a Esplanada, né? Quer dizer, então formaram-se duas cidades. O Maringá Velho, que ficou no alto, 3 cidades na verdade. Uhum. O Maringá Novo, que se falava, né? Porque é a cidade planejada e tal, e também a Vila Operária, que eram três povoamentos. 3 cidades separadas pela mata que ainda existia ali, né? Não era conurbado como a gente conhece hoje, não era tudo junto, né? E muita serraria nesses lugares, muitas casas comerciais de todos os tipos, e todo mundo evoluindo, todo mundo indo para frente, todo mundo acreditando, e não tinha energia elétrica, então as pessoas, isso não era problema, né? Enfim, a casa OK, que o Cláudio falou, também tem um detalhe interessante, que ela vendia roupas, né? Roupas ali, só que era como Maringá era muita poeira, era uma cidade que tinha muita poeira, você não podia vender aquelas roupas que ficavam na vitrine. Aquilo lá era para demonstração, que elas ficavam encardidas, né? Não tinha como vender. Não. E aí a pessoa falou, eu quero aquela roupa assim, tá. Eles iam lá dentro, a dona Winnie, Winnie, a esposa do senhor Oduvaldo Bueno Neto, né? Ela trabalhava e ali com o seu jeitão ali e tal, né? Bem, era uma senhora de origem inglesa, muito sim, determinada e tudo, né? E era essa realidade. Depois também, essa família também teve pelo cinema de Maringá. Cinemas, né? Em que ela também passou a ter um papel importante ali na gestão desse estabelecimento, né? Tanto é que na época da construção, o senhor Oduvaldo teve que viajar, ficou em São Paulo uma época e adoeceu por lá, ficou fora meses, e ela teve que assumir a obra, a construção. Só que os homens não estavam muito acostumados a receber a ordem de mulher. Então ela ia lá na obra com uma arma na cinta, assim, pronto. Para manter o respeito. Os caras trabalhavam. Para fazer a obra andar. É isso aí. Então são histórias bem interessantes. E aí, como você colocou, né, que as 3 cidades que hoje compõem Maringá, juntamente com milhares de outros bairros que surgiram, né, estavam ali em expansão e as construções acontecendo, as serrarias acontecendo, e houve também uma transição, né, da Casa para Todos, que antes era de secos e molhados e vendia de tudo, e que acabou indo para o caminho ali da construção também, né, Cláudio? Como é que foi essa mudança gradual que aconteceu? Com o passar do tempo, esse modelo de casas de secos e molhados foi se esgotando, né?
houve uma especialização no comércio, né? Tanto que convém citar que até ao lado da Casas para Todos, posteriormente já, não me lembro que época, foi criada a Casa Júpiter, que já era um modelo mais sofisticado. Vendia ferragens, vendia artefatos de presentes, artefatos para cozinha, mas um modelo mais sofisticado. E outros de vestimentas foram surgindo outras lojas, né? Então, esse modelo se esgotando, já na administração do meu pai, ele dedicou-se a materiais de construção apenas, ferragens, e passou a representar as tintas Coral, que eram tintas de PVA e látex, né? Que era uma nova fábrica. E aí se especializou nesse ramo de materiais de construção, ferragens e tintas. Isso acabou até influenciando a sua escolha de carreira depois, né? Essa convivência civil, ali. Materiais de construção, né? Sempre vivenciando isso. Mas é interessante notar também que nessa época também começaram a surgir os mercados de alimentação e logo em seguida o primeiro supermercado de Maringá, que foi o supermercado Fugante, né? Ali onde hoje é a loja Genco, na avenida, era o primeiro supermercado Fugante. E isso mais para frente, década de 60. Essas pequenas transformações, né, essa especialização ali das casas de secos e molhados para alguns produtos específicos, a vinda dos mercados realmente para cá, isso tudo influenciou muito, né? Porque a cidade crescia, o comércio crescia e um puxava o outro, né, Reco? Porque assim... Alimentos, sem querer cortar, alimentos teve a Casa Moreira e Casa Cajal, né? Que se especializaram em atacado de alimentícios. De alimentação. Essa parte que o Cláudio falou aí de atacado, Maringá foi um centro atacadista grande, gigante, né? Gigante. Perdia só para o interior de Minas, né? Com as casas de origem portuguesa. Maringá teve muitas casas de origem portuguesa. Veríssimo. Veríssimo, Gonçalves Sé, a Vila Real, a F. Monteiro, enfim, foram várias empresas. E aí também tem outra curiosidade. Esses portugueses vinham para cá, implantavam a sua casa comercial aqui e iam buscar trabalhadores de Portugal. Eles não contratavam muito brasileiros. A mão de obra vinha de fora, eles iam buscar lá. Eles traziam para cá esses trabalhadores e futuramente esses trabalhadores, né, vários deles também iriam montar a sua casa comercial e também isso ia dar seguimento a essa atividade forte. Você andava em Maringá antigamente, você tinha uma mescla com um estabelecimento falando o português de Portugal, outro falando japonês. Eu me lembro que eu ia em algumas casas comerciais, eu achava bacana você vê o jornal em japonês ali para embrulhar. São Paulo Shimbun, era comum. Eles e cabeleireiras também tinham revistas em japonês que eu achava estranho que você lia de trás para frente. Então era interessante assim, tanto na feira, às vezes também em algumas casas comerciais. Assim, eu ficava fascinado, né? Não sei se isso até me empurrou um pouco para o jornalismo, assim, para admirar isso, mas eu via, né? De um lado, aquele equipamento que as mulheres e as famílias japonesas utilizam para somar, era um negócio assim. Um ábaco, né? Não era bem um ábaco, eu não lembro agora o nome. De pontinhas, né? Isso, fazia assim rapidamente. Para fazer o cálculo ali. Fazia o cálculo ali, mas a coisa de segundos. E também os jornais em japonês. Então eu achava interessante que a gente andava pelo comércio e se ouvia um falando em japonês, outro falando em português de Portugal, mais para frente outro falando em alemão, outro falando em espanhol. Então assim, Maringá foi uma estrela fulgurante no comércio. Uma cidade que nasceu determinada para ser grande realmente, né? E esses detalhes, como a gente tem falado aí, dessa expansão do atacado, por exemplo, Maringá abastecia grande parte do país aqui.
Vocês acreditam que teve algum marco que proporcionou esse crescimento exponencial de Maringá em seu desenvolvimento, tanto, né, atraindo ali novas pessoas para vir para cá e com esse comércio em ascensão e fazendo, né, essa distribuição tão importante que vocês mencionaram? Vocês acreditam que houve um ponto-chave para isso? Eu assim, acredito que isso se deve, em grande parte, ao interesse que a Companhia Melhoramentos teve na época, de conseguiu atrair gente de várias regiões do país e também do exterior para aproveitar as oportunidades que surgiam aqui em Maringá, né, de você comprar uma casa de um valor acessível na época, ou um terreno urbano, ou uma área rural. Então, assim, era um número muito grande de pessoas que vinham para cá. Eram muitas mudanças, muitos caminhões de mudanças todos os dias para cá. Caminhão de mudança chegando. Um marco importante do valor que a Companhia Melhoramentos deu para Maringá foi a construção e operação do Grande Hotel de Maringá, né? Eles queriam um hotel de porte de primeiro mundo para receber futuros compradores. Outra coisa também é o sistema de venda, né? Era a prazo, juro baixo. Facilitado, né? Facilitado, juro baixo, a prazo. Tudo realmente para atrair essas pessoas para cá. E um detalhe, a companhia nunca executou nenhum comprador. Sempre fez acordo. Se não conseguia pagar, recalculava. É diferente dos dias de hoje. Era uma companhia que visava não um loteamento, mas uma gestão de uma área toda. Se Maringá não desse certo, atrapalharia todo um projeto de colonização. É diferente de um loteamento e de uma colonização. Com certeza. E a gente vê isso também no próprio desenvolvimento da região, né? O quanto Maringá foi importante para o desenvolvimento regional, né, aqui. E como vocês citaram, que no início nós tínhamos 3 cidades, né? No início só o Maringá Velho, depois também o Maringá Novo e também ali o Jardim Alvorada. Não, a Vila Operária. A Vila Operária, perdão. E a gente vê que alguns pontos da cidade, eles até hoje, eles têm vida própria, né? Eles se mantêm por si só. Então tem o comércio de bairro que é muito forte e que as pessoas continuam consumindo ali, né? Com os mesmos há muitos anos. E ao mesmo tempo, conforme a cidade foi crescendo e se expandindo e surgindo novos negócios, né? Hoje a gente vê muitos bairros novos surgindo, né? Novas áreas da cidade sendo ocupadas e também esses novos comércios indo até esses bairros novos. Esse movimento continua existindo, né, Reco? Maringá apresentou essa situação assim que diferenciada, né? É uma cidade diferenciada. O próprio planejamento do urbanista Jorge Macedo Vieira previu esse comércio vicinal, né? Maringá é zoneada em zonas e essas zonas teriam vida própria, né? O seu comércio vicinal. Foi essencial para isso, né? Sem dúvida. Maringá, ela é um fenômeno graças ao planejamento de Jorge Macedo Vieira e também a arborização de Luiz Teixeira Mendes, né? São dois, e um casa com o outro. Os dois bosques, já são os pulmões verdes, está tudo no planejamento de Jorge Macedo Vieira, que planejou como traços de cidade-jardim. E o Dr. Luiz Teixeira Mendes complementou, e depois o Dr. Aníbal Bianchini implementou. E ainda na parte comercial, assim, importante falar, né, que como o Cláudio falou, né, do Hotel Bandeirantes, na época, o Grande Hotel, era uma estrela no interior, de alto padrão, alta qualidade. E além desse hotel também, Maringá teve grandes cinemas. Tinha cinema com 1.800 lugares. Quer dizer, é uma coisa Horizonte, fantástica. Né? O Cine Horizonte,
O próprio Cine Maringá, numa época, ele foi muito maior. E também a questão... Paraná, depois Cine Plaza. Isso, a questão assim dessas casas comerciais. Algumas delas muito sofisticadas. Quer dizer, o hotel era um hotel sofisticadíssimo para a época. E na própria avenida ali Getúlio Vargas, foi instalado o Bar Colômbia, que era um bar do ex-prefeito, né? Você também tem lembranças de lá, Cláudio? De pequeno. Que era um bar assim... fantástico, do mundo. Era o caminho do Colégio Marista. Nós parávamos lá para comprar balinha. No meio do hotel tinha um laguinho, um espelho d'água com peixes, tartarugas. Do bar, né? Do Bar Colômbia. Eu visitava, era colorido, com azulejos. Tinha o painel do café, que hoje está tombado, lá no fundo. Mas nós éramos frequentadores, jogávamos quirera para os peixinhos. Era passagem de volta da escola, comprar bala para ir para casa, ali na Casa para Todos. Esse investimento em fazer realmente locais de qualidade, né, oferecer algo diferenciado também foi determinante, então, para esse crescimento, né? Sim. Outro local icônico, a padaria Arco-Íris, né? Arco-Íris vem da história da cidade. Era icônico que no inverno a esposa do Hilário atendia de casaco de pele. Mafalda. A Mafalda. Ela atendia comprando pão, comprando as coisas, e ela de casaco de pele, que ela sentia muito frio, mas era exótico, né? Uma atendente de padaria com Vison. Então, nós estamos em época de Expoingá, 50 anos, né, de Expoingá, né? A primeira edição de uma feira foi em 72. E o curioso é que essa feira só conseguiu acontecer, e isso não se deve ao poder público, porque, na verdade, quando Maringá decidiu ingressar no calendário nacional de feiras agropecuárias, até então era só Londrina, aqui, Uberaba lá, tal, eram poucos eventos. Maringá não tinha experiência, Maringá não tinha como fazer uma feira dessa. Faltava estrutura, faltava tudo. E aí, como que a cidade conseguiu alavancar, já na primeira edição da feira, em 72, que ainda com o nome de Expofemar, Exposição Feira, né, de Maringá, Expofemar, como que isso aconteceu? Graças ao apoio que foi ali indispensável do Frigorífico Central, que também foi uma das grandes empresas do setor no Brasil. Maringá foi um polo frigorífico grande também. E aí, o poder público, na época, o João Paulino não queria mais fazer evento agropecuário, né, que até então era ali no Clube Hípico, no entorno da Catedral de Madeira, mas assim, feiras pequenas. Sim. A ideia era fazer um grande evento para competir com Londrina, no porte das grandes, né? No porte. E isso só aconteceu devido a esse apoio do Frigorífico Central, né, uma casa comercial em Maringá, que foi fundamental. O que eles fizeram? Eles cederam todo o madeiramento para fazer os currais. Eles tinham uma frota grande de caminhões que percorria dezenas e dezenas de municípios da região para buscar gado, né? E aí o frigorífico mandou fazer cartaz da feira e os motoristas iam colando pelo caminho. Fora isso ainda, os caras falaram, olha, mas nós não vamos ter boi o suficiente para colocar dentro desse parque, vai ser muito boi, né? Não, tranquilo. Aí o frigorífico tinha fazendas de búfalos na região noroeste do Paraná e trouxe caminhões, de batelada de caminhões para cá para encher a feira de búfalo, quer dizer, para dar substância. E fora isso ainda, o próprio frigorífico ainda fazia as festas de abertura e encerramento das feiras com churrasco, quer dizer, então eles tinham ali matéria-prima, né, tinha carne e tal. E
ainda eles tinham um avião, e com esse avião eles iam buscar artistas em São Paulo para vir, e tem também autoridades. Então, assim, vocês vejam como que foi importante para a cidade conseguir alavancar uma feira de grande porte, como já se queria fazer. Como foi importante o apoio comercial, né? o apoio de uma empresa que abraçou o projeto, e já na primeira edição, em 72, a feira recebeu um público gigante. Ainda não tinha arena coberta, não tinha... era tudo ainda cerca de arame farpado no parque, e aí era uma dificuldade você conseguir segurar o público. O pessoal emprestava cachorro da vizinhança para ficar em pontos estratégicos, para tentar espantar o público. Nem assim não era muito fácil, porque era um parque de 10 alqueires, parque muito grande, né? Como controlar, né? Como controlar isso? Então, realmente, aliás, 10 hectares de área. Então, assim, foi assim um começo, né, desbravando, né, uma feira, né, como a gente está vendo hoje, e essa Expo Engá nunca deixou de ser um evento importante depois disso. Isso que você colocou, Reco, de como o comércio pode se mobilizar e como essa união faz diferença em Maringá, isso a gente vê em vários pontos, né? Maringá é uma cidade muito cooperativista, né? A gente vê isso em várias esferas, em várias áreas, né? Com a própria Cocamar, com sindicatos, né, do comércio varejista, com a associação comercial. Com as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito. E eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, e também que o Cláudio desse sua contribuição, né, da sua visão sobre isso, sobre como essa veia cooperativista de Maringá também colaborou para que a cidade crescesse como um todo, tivesse esse comércio forte até hoje, que é referência, né, para a região inteira. A gente tem os nossos habitantes aqui, mas a quantidade de gente que consome em Maringá é muito superior, né? Esse também é um outro fenômeno, né, que a gente gosta de estudar e analisar, porque Maringá tem 10 grandes cooperativas sediadas aqui. A Cocamar na área agropecuária, nós temos 2 cooperativas de crédito sediadas aqui, né, o Sicredi e o Sicob, sendo que o Sicredi hoje é a maior cooperativa do sistema Sicredi no país, e isso está em Maringá, com um capital imenso, com 300 mil associados. Nós temos a Unimed Maringá, que é a terceira do estado. Nós temos uma cooperativa que chama-se Unicampo, aqui em Maringá, formada por engenheiros agrônomos, que é a maior do mundo. É a maior cooperativa do mundo de engenheiros agrônomos. São mais de 5 mil engenheiros agrônomos envolvidos. Não é comum acontecer isso. Então, assim, e isso tudo trabalhando dentro de uma harmonia muito grande. Há um trabalho muito intenso entre essas cooperativas. Para quê? Porque a Cocamar, por exemplo, trabalha com a Unimed, trabalha com o Sicredi, trabalha com... né, e que o Sicredi trabalha também com a Unimed, sabe assim? E a Unimed trabalha com o Sicredi. Então, há uma troca muito intensa no sentido de fomentar esse trabalho associativista, que é um trabalho que visa o bem, né? Uma cidade associativista é uma cidade que vai ter mais qualidade de vida, vai ter mais gente feliz. São cooperativas que são muito geradoras de empregos. Todas elas têm uma semente empreendedora, são muito arrojadas. Então, isso tudo formou em Maringá um núcleo diferenciado, né, no país hoje, que é considerado hoje o maior núcleo cooperativista do país. E não só em termos de grandeza, não, mas também é um núcleo cooperativista muito evoluído. É uma região que conseguiu estruturar em diversos ramos cooperativistas entidades fortes, bem consolidadas e que hoje são referência para o país e para o mundo. Só para ter uma ideia, as cooperativas do sistema Sicredi paranaenses, entre elas a de Maringá, elas foram para São Paulo também. Então elas abraçaram áreas
e grandes lá de São Paulo, onde não havia o cooperativismo de crédito assim desenvolvido, né? Era muito primitivo. E hoje é um grande sucesso graças a essa experiência paranaense. Assim também como na área agropecuária. As cooperativas agrícolas aqui do Paraná, elas são uma referência pela sua capacidade de realização. Ontem mesmo esteve aqui em Maringá o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, pediu para a Cocamar ir para lá, porque eles querem ter um sistema cooperativista que apoie o pequeno e o médio produtor rural, né? E não seja uma região apenas para produtores grandes. Então, assim, pela própria estrutura fundiária paranaense, pela essa história de pequenas propriedades, o papel do cooperativismo é fundamental, porque o produtor, mesmo pequeno, consegue sobreviver à sombra da sua cooperativa. E essa união reflete também no campo comercial, e a gente vê o quanto ela é necessária em momentos como que a gente viveu recentemente, né? Esses tempos de pandemia, com muita gente de portas fechadas durante meses ali, e esse apoio, essa união, por exemplo, os restaurantes, né? Restaurante funciona com gente lá dentro, muitos não atendiam no delivery, não tinham rede social, era só o presencial. E aí, como eles se reinventaram e se ajudaram, né, se mobilizaram para realmente um acabar ajudando o outro e fortalecer o setor para que ele não fosse tão prejudicado. E assim a gente viu acontecer com várias áreas do comércio para que essa reinvenção fosse mútua e que a maior quantidade possível de pessoas trabalhando continuassem trabalhando, apesar de toda a questão econômica que a gente viveu em função do que a gente viveu na saúde, né? Então, na própria pandemia, a gente viu o quanto que as cooperativas foram importantes ali, porque um dos princípios do cooperativismo, que é o 7º, é o apoio à comunidade. E com a pandemia, com os hospitais em grandes dificuldades, as instituições sociais, todo mundo assim, passando por dificuldades, as cooperativas se uniram e produziram máscara, produziram colchas para hospitais, doaram medicamentos, doaram equipamentos, enfim, é um trabalho muito forte aí que a gente vê também esse lado cooperativista aí que é muita preocupação com a comunidade, né? E todo ano, no mês de junho, dia 4 de junho, quando se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo, acontece aqui em Maringá o Dia C, o dia C é o dia de cooperar. Dia de cooperar. Em que as entidades se reúnem durante esse dia para fazer fralda geriátrica. Então, você vê lá, produzem lá 1 milhão de fraldas geriátricas, produzem, ou às vezes produzem também pizza, sabe, para doar para as entidades, para ser vendido e tal. Então, assim, você tem uma série de atividades aí que o comércio, né, ele se solidariza muito com a cidade e realmente isso gera uma energia muito positiva. E a gente está falando de comércio, mas a indústria também está envolvida nisso, né? E até falo com o Cláudio porque ele saiu ali na sua família de comerciantes e você depois acabou voltando para o mesmo ponto comercial onde seu pai trabalhou e instalando ali a base da indústria também para a qual você foi, civil. Da construção civil. E eu queria ver de você mesmo, o que você sente vendo a cidade que você viu nascer, né? Você veio para cá muito pequenininho, né? Muito criança e acompanhou o crescimento, né? De perto do comércio maringaense internamente, vendo seus pais trabalhando ali também, vendo sua família trabalhar. E como você vê hoje a cidade como está no comércio, na indústria, esse crescimento que ela teve? Eu acho assim, Maringá foi uma cidade bem planejada, bem executado esse planejamento. Lógico, uma ou outra falha sempre ocorre, houveram replanejamentos, mas na maioria das tentativas de replanejamento, elas seguiram o espírito da cidade. Nos anos 80, houve o primeiro boom imobiliário, né? Houve até um exagero no Código de Obras, se permitiram prédios muito altos, havia aquela coisa de modernidade, Nova York, em prédios aqui de 30 e tantos pavimentos. Depois a coisa foi revista, mas o boom começou da construção civil mesmo,
imobiliária de edifícios nos anos 80, né? 80, 90. Depois estabilizou. Hoje Maringá ninguém segura, né? Essa evolução continua. Ela é uma cidade polo de uma região de vários milhões de habitantes, né? Eu me lembro quando existia o Big ainda lá, eu passava lá pelo estacionamento, você via placa de Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Marília, fazendo compras. Então, abrange esse sul do Mato Grosso, como eu construí lá, tenho amigos, vem estudar aqui. No Brasil inteiro vem, mas o que eu digo, eles vinham de ônibus, de Naviraí até aqui para fazer faculdade e voltar. Então, é uma cidade, como ela tem um grid bem feito, tudo que você puser nela dá certo, porque a legislação também coopera e o controle também. Então, a construção civil hoje está uma construção madura. E implementaram-se muitos loteamentos também com qualidade. Inclusive, nós temos o planejamento da arborização, que já existe como lei, o PGAU, para manter ao lado desse urbanismo a arborização. Tem que andar de mãos dadas. Então, Maringá é, como dizem mesmo os rankings que ela participa, uma grande cidade. Tem muito para corrigir, mas, como eu digo, o grid foi bem lançado. Agora é só construir em cima dele. É realmente crescer sem perder a qualidade, a essência e a filosofia, né? Mantendo a filosofia, você desenvolve na linha certa. Para a gente ir caminhando para um encerramento, eu queria ver de vocês como vocês veem. Nós falamos muito do passado, né? Então, das lembranças que se tinha, de como foi o início. Como vocês veem hoje, né? A questão comercial, industrial, tecnológica, né? Que Maringá tem trazido muito e atraído muita gente de tecnologia, desse novo mercado que vem se fortalecendo. E o futuro, o presente e o futuro de Maringá na questão econômica mesmo, né? Comercial, industrial, tecnológica. Qual que é a visão que vocês têm de Maringá hoje e o caminho que ela está tomando? Eu vejo a cidade caminhando bem, no sentido de que o centro hoje está saturado, né? É difícil hoje você falar, eu vou para o centro e preciso... e aí você dificuldade de estacionamento, enfim... E você vê a cidade hoje se setorizando nas regiões. Hoje você encontra setores da cidade completos. Você não precisa mais ir para o centro da cidade. Não. Então, eu acho que isso é um avanço muito importante, você formando pequenas cidades, entre aspas, dentro da cidade, onde isso atende a população, oferece a ela mais qualidade de vida, né? E grandes lojas que hoje você encontra fora desse eixo central. E a gente vê isso muito claramente em alguns bairros já, e bairros novos, claro, também vão provavelmente ganhar essa característica em breve, mas ali, por exemplo, então a gente pega a Zona 7, tem uma vida toda própria, inclusive nas duas partes em que ela é dividida, né? Então ali a parte dos estudantes mais próxima da UEM, então muito comércio focado nesse público. A gente tem ali a Zona 8, né? Também. A Mandacaru, que tem um comércio fortíssimo, é uma cidade própria. Alvorada. O próprio Jardim Alvorada. Tem gente que não sai do Alvorada para mais nada, resolve a vida inteira ali. A Vila Operária também. A Vila Operária também. Com vida própria. Exatamente. Então, bairros assim que a gente vê que eles já são, como você citou, Reco, pequenas cidades dentro da cidade, né? Então, bairros que respiram por eles próprios ali, tem um comércio fortíssimo. E esse é o princípio da cidade polinucleada, que em urbanismo é ótimo. Evita de ter um centro que vai se deteriorar, se for muito congestionado. Vou te aproveitar, Cláudio, para que você também traga essa visão. Então, para você, a gente está no caminho certo mesmo para continuar crescendo. É o que eu falei, né? O lançamento
do plano diretor, o acompanhamento do desenvolvimento e manter a filosofia original. Nós estamos no caminho certo, temos que ter as correções devidas. E convém salientar aqui uma coisa que nós deixamos passar. Maringá hoje é um polo universitário. E médico também, né? E polo médico, centro médico. O polo universitário com a criação do primeiro curso, depois a criação da UEM, depois vieram as outras universidades, as outras faculdades. Maringá foi uma antes da UEM e é uma depois da UEM. É preciso integração, que esse conhecimento todo gerado e que essa expertise toda que o mercado tem, elas precisam se entender. Esse é um grande desafio. Para você que está assistindo a gente e quer saber mais sobre a importância da UEM, na nossa linha do Tempo Maringá, nós temos um episódio inteiramente dedicado à história da UEM, justamente falando sobre isso, sobre como a comunidade acadêmica e a comunidade como um todo maringaense podem e precisam caminhar juntas. Para a gente encerrar, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Reco, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Eu que sou grato, é sempre gostoso, né, a gente conversar disso, né, e a gente realmente ver o quanto que Maringá se desenvolveu, o quanto que Maringá ainda tem potencial para crescer, os diferenciais da cidade. Sempre é importante a gente pesquisar esse assunto e falar sobre ele. Cláudio, obrigada por ter relembrado aí um pouco da tua infância, da história da sua família, da Casa para Todos e também trazer, né, essa sua visão agora de como a cidade está e como ela pode ficar. Eu agradeço a oportunidade, foi uma honra estar aqui com vocês, relembrar fatos curiosos e que me são muito caros, e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, encerrando o nosso passeio pela linha do Tempo Maringá, falando do comércio, da indústria, do desenvolvimento da cidade. Te convido, se você tem alguma casa aí antiga que a gente não falou durante a entrevista, ou se você tem lembrança dessas que a gente mencionou também, conta pra gente nos comentários. Se você é comerciante industrial aqui em Maringá, parabéns por fazer parte dessa história. E eu te convido a continuar acompanhando a nossa linha do tempo, que continua tanto nas plataformas de streaming quanto aqui no nosso canal do YouTube, e te convido também para participar da nossa próxima viagem na linha do Tempo Maringá. Projeto Cultural Linha do Tempo Maringá 75 anos. Apoio Cultural Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem Grupo Maringá de Comunicação.